vamos conferir agora mais informações sobre a saúde das crianças. E doutora, a otite é uma infecção no ouvido que causa bastante incômodo nas crianças e principalmente nos bebês. Explica pra gente quais são os sinais que os pais e responsáveis devem observar antes de buscar o atendimento no pronto-socorro. A gente primeiro precisa definir a faixa etária, né? Porque isso muda. Crianças maiores geralmente vão relatar essa dor no ouvido, vão levar a mãozinha, vão referir que estão com dor. Mas crianças menores, a gente tem que se atentar em outros sinais, né? Irritabilidade, choro frequente, presença de febre, recusa alimentar. Então a gente tem que estar sempre atento e levar os seus filhos no pronto atendimento, no seu pediatra, para daí ser realmente definido o diagnóstico e o tratamento adequado. Lembrando que nós não recomendamos que coloquem, né, algum remédio, medicamento ou outra substância no ouvido da criança para que a gente possa realizar o exame físico e definir a causa certinha. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre o papel do médico hospitalista dentro do São Lucas Hospital Center. E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Carlos Toso, diretor clínico da instituição e também coordenador da medicina hospitalista, da doutora Eduarda Grum, que é médica hospitalista da instituição, e também da Joselaine Carvati Gerber, que é enfermeira hospitalista também. Sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a medicina hospitalista, que é uma parte fundamental do hospital. E, doutor, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente justamente, então, o que é a medicina hospitalista, qual a atuação do médico hospitalista dentro de uma instituição como o São Lucas Hospital Center. A medicina hospitalista, ela pretende ser uma especialidade, ela já é uma especialidade em outros países, né? E ela surgiu em 1996, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que se pensou nisso, né? E existe uma figura dentro do hospital que é o médico internista, né? Tanto que a residência em clínica médica também é chamada residência de medicina interna. E essas pessoas que trabalhavam com isso, que são médicos que ficam muito tempo no hospital, começaram a pensar sobre isso, né? A pensar em fazer com que o objetivo final de todo o nosso cuidado sempre é o paciente, mas fazer com que o paciente tenha uma experiência dentro do hospital que seja uma experiência menos dolorida, menos desagradável, porque a gente pode atingir o objetivo, eu posso tirar uma doença de você, mas eu posso deixar você no hospital com dor, com náuseas, com uma série de coisas, e é uma experiência muito desagradável, e às vezes isso acontece em muitos pacientes que são tratados em muitos hospitais. Esses médicos, pensando nisso, pensaram em fazer uma coisa que privilegiasse o paciente e, ao mesmo tempo, privilegiasse o hospital, ou a instituição em que estava trabalhando, e a equipe, que também trabalha junto. Porque a medicina ela foi muito tempo médico-centrada, médico-centrista, né? E na última década, você começou a pensar mais em trabalho multidisciplinar, onde se envolve múltiplos profissionais e que trabalham junto e com o mesmo objetivo. Então, a medicina hospitalista ela tem uma característica essa de levar o melhor atendimento para o paciente, que a jornada dele, desde o internamento até a alta, seja a menor sofrida possível e que o tratamento do paciente seja um tratamento para o paciente, não um tratamento para a doença. E que a gente trata a pessoa como um indivíduo que ele é, como pessoa que ele é, e por extensão que a gente trabalhe com a família do paciente e que a gente possa, ao final do tratamento desse paciente, que seja o mais breve possível, o menos danoso possível, porque hospital, tratamento médico também produz dano às vezes. Então que isso seja menos pesaroso, menos sofrido para o paciente, para a equipe e para a família. A medicina hospitalar também pensa em cuidados com questões de você gastar recursos desnecessários, fazer a permanência do paciente ficar por mais tempo que é necessário no hospital e que isso seja de uma forma muito racional e que traga como objetivo final o bem-estar e evitar desperdício.
É muito bacana também, porque é uma visão como um todo que o doutor explicou, né? Esse olhar do paciente, não só da doença, eu achei isso foi muito interessante mesmo destacar, porque daí vocês conseguem analisar esse paciente além do motivo principal da doença, mas também as reações e tudo mais, né, doutor? E o doutor citou também a questão da equipe multidisciplinar, que é muito presente. Nós estamos aqui com a enfermeira hospitalista, Gislaine. José, explica pra gente, então, a diferença do enfermeiro hospitalista por um enfermeiro assistencial e um pouquinho do que faz também dentro dessa especialidade. Então, o enfermeiro hospitalista, ele se diferencia do enfermeiro assistencial porque ele atua mais na coordenação. Então, ele está junto com a equipe dos médicos hospitalistas, organizando todo o plano terapêutico desse paciente, a jornada do paciente aqui dentro da instituição, desde o momento em que ele interna até o momento que ele sai da instituição. A diferença é que o enfermeiro assistencial, ele está lá atuando mais diretamente no cuidado do paciente. Então, ele está ali no dia a dia, enquanto por trás disso está o enfermeiro hospitalista organizando, planejando para que o cuidado seja centrado realmente no paciente. E que para que isso ocorra, nós precisamos discutir, como o doutor falou, com toda a equipe. Então, nós conversamos diretamente com os médicos, planejamos, né, o plano terapêutico, né, discutimos o plano terapêutico, verificamos os exames. Então, nós temos uma discussão direta, tanto com a equipe médica, quanto com a equipe das demais especialidades, seja a fisioterapia, nutrição, a psicologia. Então, o enfermeiro hospitalista, ele articula tudo isso, para que o processo, né, o cuidado seja centrado realmente no paciente e que a gente tenha o foco desde o momento da internação até a deshospitalização desse paciente. Muito importante, então, toda essa comunicação. E falando também sobre comunicação, doutor Eduardo, explica pra gente a questão, então, desse paciente. É um paciente que ele chegou, né, foi internado para fazer uma cirurgia. Ele é um paciente que vai para o hospitalista. Quais são os critérios que esse paciente é acompanhado, então, pela medicina hospitalista? Pra gente entender um pouquinho mais, porque muitas vezes pensa que todos os pacientes são, mas tem alguns critérios também, certo? Isso, a gente tem duas modalidades, na verdade. Tem os pacientes que internam diretamente para a medicina hospitalista, que é, por exemplo, um paciente mais idoso que veio da comunidade, que vai internar para tratar uma pneumonia, uma infecção urinária. Muitas vezes esse paciente interna diretamente e é acompanhado por nós médicos hospitalistas. E tem os pacientes que são os que a gente chama de comanejo, né? Que interna, por exemplo, para uma especialidade, interna para fazer uma neurocirurgia, por exemplo, e aí o paciente, por exemplo, que tenha mais do que 75 anos, ou comorbidades clínicas descompensadas, ou o paciente pós-UTI, ou aquele paciente que é vítima de um politrauma, todos esses pacientes nesse perfil teriam os critérios para serem acompanhados pela medicina hospitalista. E como que funciona também a questão da comunicação com as especialidades? Esse paciente que veio de um outro médico que está acompanhando, fez uma cirurgia, fez algum procedimento, como que funciona então essa relação também de troca com o paciente? Nesse perfil de paciente? A gente está sempre em contato com o médico especialista, né? A gente se encontra diariamente, discute o caso. Aqui no São Lucas a gente assume a prescrição do paciente, então, por exemplo, o especialista vai ter a demanda dele, que ele gostaria na prescrição, mas a gente faz toda a reconciliação medicamentosa, ajuste às vezes de medicamentos para função renal, né? Então a gente assume essa prescrição e vai discutindo com o especialista para ver também o que ele gostaria que a gente mantivesse e vai entrando num consenso, digamos assim, para definir o que vai ser melhor e mais seguro para o paciente no contexto da internação. Muito importante. Então, essa conversa acontece constantemente com todas as especialidades e também com outros profissionais. Doutor, esse é um tipo de organização, se assim a gente pode dizer, que não é presente em todas as instituições, mas o São Lucas aderiu a esse formato da medicina hospitalista. Explica pra gente, então, também sobre a importância da gente ter uma instituição que pensa nesse cuidado todo com o paciente. A gente, sempre, como médicos, sempre vão preocupados com a excelência do tratamento, com a excelência do cuidado, né? Tomamos o cuidado de pedir para uma empresa prestar consultoria, nos assessorar na implantação disso. Ela é ligada à Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. É óbvio que eles também querem expandir, eles querem criar esse modelo, porque é um modelo que faz todo sentido de ser. A gente contratou essa organização e eles permaneceram conosco ao longo de 3 anos. Permaneceram fazendo cursos, orientando, observando os principais gargalos que nós tínhamos, né, as deficiências que a gente tinha. A gente foi acompanhado por médicos, consultores que vieram, por técnicos, por enfermeiros, por toda uma gama de profissionais que até bem pouco tempo atrás acabou nos acompanhando
para a gente criar esse modelo. É um modelo que um modelo não é tão simples, mas que depois de instalado ele já trouxe benefícios para muitos pacientes, né? Então, a gente não amanheceu e falou, vamos instalar o modelo da medicina hospitalar. A gente foi entender como é que é realmente, fizemos contato com nossos principais parceiros, as operadoras, né? O município de Cascavel, a gente fez um contato com eles também, porque a medicina hospitalar ela também prevê uma deshospitalização onde haja a continuidade do tratamento quando o paciente sai do hospital. Então a gente fez aí parceria com a Unimed, que é a nossa principal prestadora de planos de saúde em Cascavel. A gente fez com a Prefeitura Municipal, com a 10ª Regional de Saúde, onde a gente, às vezes, para tirar um paciente mais brevemente do hospital, havendo as condições para manter, muitas vezes o hospital, eu pegar o exemplo de um paciente de SUS, que a gente faz muito, quase que rotineiramente, né, Josi? A gente pega o paciente, ele precisa algumas patologias que precisa tomar antibiótico por muito tempo, né? Por exemplo, uma infecção óssea, né? A chamada osteomielite. Você, às vezes, usa antibiótico por semanas. Não faz sentido deixar aquele paciente fazendo o medicamento no hospital. O que o Hospital São Lucas faz? Ele fornece o medicamento e o paciente continua o tratamento junto à rede do município, recebendo antibiótico, seja via UBS e, às vezes, até pela UPA. Então, a gente faz isso também na hospitalização. Isso é muito importante, justamente, é garantir, como o doutor já disse, garantir esse tratamento como um todo para esse paciente. E quando a gente fala sobre a questão da internação, muitas vezes, como o doutor disse, muito tempo exposto no hospital, esse paciente também é necessário cuidados diferentes, né, doutor, em alguns casos, né? Então, essa questão da deshospitalização também é um ponto crucial e que é olhado pela medicina hospitalista, certo? Sim, todos os dias nós estamos vendo a previsão da alta, né? Tentar acertar a maior parte do tempo a previsão acertada, para a gente poder planejar aquilo para não fazer uma coisa improvisada. E que esse paciente, estando estável, é hora de sair do hospital. Perfeito. Outro ponto que chega os pacientes para vocês, como a doutora já disse, é também pela UTI. Doutora, explica para a gente como que funciona também essa relação entre encaminhar os pacientes, muitas vezes quando é necessário, e receber também esses pacientes que saem de alta da UTI. Na verdade é uma via de mão dupla, né? Então a gente tem os nossos pacientes clínicos, né, que eventualmente às vezes apresentam algumas escalas de deteriorização, apresentam uma piora clínica que a gente então precisa encaminhar para leito de terapia intensiva. A gente tem esse contato direto com os plantonistas da UTI, a gente liga, a gente passa o caso, eles aceitam o paciente e a gente acompanha todo o transporte do paciente da enfermaria até a UTI. E aí, quando esse paciente, né, apresenta uma melhora clínica, não precise mais dos cuidados intensivos, eles têm o contato direto com a gente também. Hoje em dia a gente tem um grupo onde eles mandam todas as altas diariamente da UTI, né, mandam para quem que esse paciente está internado, eles mesmos muitas vezes já mandam os pacientes que têm critérios para acompanhamento com a medicina hospitalista, passam o caso e ficam ali à disposição para a gente tirar dúvidas e entender toda a trajetória desse paciente dentro da UTI, para que a gente consiga seguir os cuidados daí no ambiente de enfermaria. Muito importante. E, Josilene, explica um pouquinho pra gente também a questão da rotina, então, da enfermagem, um pouquinho do dia a dia, de como é essa prática. Então, você explicou um pouco das diferenças entre o enfermeiro assistencial e o enfermeiro hospitalista, mas no dia a dia, como é que funciona, então, essa avaliação e essa organização, como você havia dito também? Então, o enfermeiro hospitalista, como eu disse, ele é mais organizacional. Então, ele começa buscando todos os pacientes que estão internados para a medicina hospitalista, quais são os possíveis comanejos, né? Os pacientes que têm algum critério de comanejo que ainda não foi solicitado, para que eu possa entrar em contato com esse médico, passar quais são os critérios, verificar se ele quer ou não o comanejo, né? Os pacientes SUS, a gente atende também os pacientes de comanejo no SUS. Depois disso, nós temos reuniões diárias com os enfermeiros para verificar quais são as possíveis intercorrências que aconteceram, quais são as prioridades do dia, para que a equipe médica também possa atender, né, esses pacientes que são prioridade. Faço visita juntamente com os médicos, nós temos os rounds multidisciplinares que acontecem com a equipe, né, tanto a equipe médica quanto a equipe multidisciplinar. Nesse round, eles acontecem quase que diariamente, com exceção da segunda-feira. Todos os outros dias nós temos os rounds. Então, participam os enfermeiros assistenciais,
o fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga. Ali a gente discute todo o plano terapêutico, traça, né, quais são os cuidados necessários para esse paciente, reavaliação de pacientes no segundo momento, então quais são as pendências, a articulação com a deshospitalização, como o doutor falou, então verificar o que está faltando para a deshospitalização nesse paciente, conversa juntamente com a família também, né, para entender quais são as dificuldades, para que a família entenda muitas vezes o que está acontecendo aqui dentro, o que falta para que esse paciente seja deshospitalizado. Então, é uma rotina bem intensa que nós temos como enfermeiro hospitalista. Então, realmente, ele está ligado com diariamente com a organização desses pacientes. A Gislaine comentou agora sobre a questão da família, doutor, e o doutor também havia citado anteriormente sobre esse trabalho que também é acompanhar esses familiares que estão acompanhando esse paciente. Explica um pouquinho pra gente sobre como é de fato essa comunicação e esse preparo também que o médico hospitalista precisa ter para ter esse contato com a família, essa comunicação o mais clara, como a Gislaine falou. A comunicação ela é algo, no dia a dia, ela não é tão simples de se fazer uma boa comunicação, né? E a gente entende que as famílias, no geral, elas precisam estar bem informadas do que acontece e que a gente possa dar para eles um prognóstico de como estará o paciente, da gravidade, dos anseios desse paciente, que a gente possa, às vezes, inclusive, servir de ponte entre alguns familiares, né? E a gente costuma, via de regra, paciente mais grave, paciente que tem algum problema que a gente percebe que está fugindo do normal, chamar toda a família. E quando a gente fala toda a família mesmo. A gente chama pai, irmãos, esposo, esposa, chama todo mundo para sentar e para tentar esclarecer tudo em relação àquele paciente, né? E muitas vezes nessas conversas a gente percebe que existe uma heterogeneidade na compreensão das pessoas do que realmente existe com aquele paciente. Então é um momento que a gente faz para que todo mundo perceba exatamente o que tem e o que esperar daquilo, tá? E a gente tem tido um retorno muito bom em relação a isso. A gente diminui mal entendidos, e mal entendido em saúde, com doentes, sempre são umas coisas que gritam, que é uma coisa que mostra que uma coisa não está boa, né? Porque você está tratando do doente querido, a pessoa não entende bem o que está fazendo, não compreende, no mínimo, às vezes, a gente começa a fantasiar o pior, né? Então, a comunicação, a gente tem sempre tentado fazer que ela seja da melhor maneira possível e que seja bem efetiva. A gente fala muito hoje sobre a humanização no atendimento, e essa comunicação é uma parte fundamental, de fato, desse contato. E quando a gente fala humanização, de fato, o contato com o outro e essa troca, né, doutor? Além do cuidado com a saúde, também esse cuidado além de olhar para essa família, porque quando a gente fala sobre hospital, é justamente, né, a família está vulnerável, as pessoas estão mais vulneráveis, exatamente, né? As pessoas estão com mais medo, as pessoas estão inseguras, né? E aí a gente tem que ser catalisador dessa situação. E, de fato, eu acho que a gente melhorou muito como instituição a partir do momento que a gente começou a fazer isso como rotina. Acho bem bacana. E, doutor, falando um pouquinho, a doutora pode explicar para a gente como que é a equipe hoje da medicina hospitalista? Então, quantos médicos são e como que é a organização também desses pacientes? Como são divididos? Como que seria essa organização para a gente entender? Nós somos, hoje, o total de 5 médicos hospitalistas, 4 vêm de manhã, e aí a gente passa a visita em todos os pacientes que estão internados e temos uma hospitalista que fica aí no período da tarde para receber os pacientes novos, por exemplo, que receberam alta da UTI pela manhã, ou os pacientes que foram admitidos via pronto-socorro. A divisão geralmente é a enfermeira que faz pela manhã. A gente sempre tenta manter a continuidade no cuidado. Então, por exemplo, se teve um paciente que internou há 2, 3 meses atrás e foi acompanhado por mim, a tendência é que nesse novo internamento ele siga sendo acompanhado por quem já conhece o paciente, conhece a família, conhece um pouquinho mais a história, né? E os novos são divididos assim de maneira aleatória, né? Para que cada um tente ficar mais ou menos com o mesmo número de pacientes sempre, né? Todos os membros da equipe, digamos assim. E para a gente entender um pouquinho mais, é importante até mesmo, Gislaine, que a equipe entenda a função e que tenha essa possibilidade, essa comunicação também seja claro, como você disse, até que os médicos saibam que possa ser feito esse comanejo, esse acompanhamento também, né? Então, como que é essa quase uma educação constante sobre a medicina hospitalista também para as demais especialidades, para outras áreas também da saúde, como a nutrição, as outras especialidades que a gente comentou anteriormente, que também faz esse acompanhamento multidisciplinar?
Isso, então nós sempre estamos falando, né, para as pessoas novas que entram, para os médicos novos. Então, quando faz aquela busca de pacientes que têm os critérios de comanejo, às vezes o integrante novo não conhece ainda. Então, a gente acaba sempre explicando para esses médicos, para os novos funcionários da equipe, né, novo fisioterapeuta, novo enfermeiro, como que funciona, como que é a rotina da medicina hospitalista, quais são os critérios dos pacientes que são atendidos para medicina hospitalista. Além disso, nós temos os residentes aqui também, né? Então, todo início de ano a gente fala com eles, mostra como é a atuação da medicina hospitalista e explica para que eles possam, né, aquele paciente que não está sendo atendido pela medicina hospitalista, para que os demais, então, possam entender qual é o funcionamento e também solicitar ou uma avaliação ou o acompanhamento da medicina hospitalista para esses pacientes. Muito importante também. Doutor, um pouco antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, reforçasse sobre a importância desse tipo de cuidado mesmo da medicina hospitalista e também sobre essa importância do profissional médico e se existe alguma residência, assim como a gente falou anteriormente, existe algum curso específico para atuação do médico hospitalista ou então são diferentes especialidades? Na medicina a gente tem especialidades e área de atuação. Por hora, a medicina hospitalar ela ainda é uma área de atuação médica, né? Mas é um movimento bem organizado, é um movimento que existe no Brasil. O próximo congresso será agora em outubro, na cidade de Belo Horizonte, acho que na segunda quinzena de outubro, tá? E existe justamente isso, que é para divulgar, que é para trazer, e é uma sociedade que faz com que se renove os conhecimentos e haja atualização. Porque o conhecimento médico, o conhecimento do cuidado, ele muda muito rapidamente. E a medicina hospitalar tem como característica justamente tentar acompanhar tudo o que acontece e trazer novas ferramentas, novas maneiras de tratar, e também naquilo que a medicina hospitalar se diferencia das outras especialidades, que é a gestão. É a gestão do paciente, é a gestão do cuidado, é você racionalizar todo o cuidado do paciente como uma caminhada, de quando ele entra no hospital, o tempo que ele fica no hospital, o tempo que ele vai embora, como é que ele vai continuar aquele tratamento, e que isso realmente acaba fazendo toda a diferença. E principalmente, aquilo que deveria nortear cada médico, cada ser que cuida de outro ser. O cuidado é para a pessoa. Antes de cuidar a doença, antes de cuidar a patologia, antes de cuidar o ferimento, tem que saber que tem que cuidar da pessoa. É sempre muito prudente conhecer essa pessoa, e isso a gente consegue com uma boa conversa, uma boa relação médico-paciente, essa relação que a gente acaba tendo que fazer todos os dias, isso é fundamental. É fundamental tratar o todo e não o detalhe que naquele momento é a patologia que ele tem. É uma confiança de fato, né? Você precisa conquistar essa confiança desse paciente para entender justamente se ele vai ter a condição de continuar esse tratamento depois, entender um pouco mais, para que ele realmente saia daqui com a melhor experiência, como o doutor disse. Doutor, antes da gente então encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor explicasse para quem está assistindo que em um momento foi internado no hospital, ele teve então um acompanhamento com o médico hospitalista, a importância desse profissional também, porque ele começou muitas vezes o tratamento com o profissional lá, o médico que ele veio encaminhado, mas daí para frente ele continuou com outro profissional também. Então, qual que é a relação e a importância para que ele entenda que o papel do médico hospitalista é ainda mais cuidado para essa saúde desse paciente? Na verdade, nós estamos aqui todos os dias, né? Então, a gente consegue, além de fazer o atendimento integral, né? Ver o paciente como um todo, ver além da patologia do internamento, mas ver as patologias de base e integralizar tudo isso é justamente o cuidado continuado, assim. Então, você vê ali o paciente todos os dias de manhã, você tem um parâmetro para se basear, você consegue ver pequenas alterações naquele paciente que já que você conhece, então, você consegue pegar mais rápido uma deteriorização clínica, por exemplo, e consegue dar mais segurança no atendimento e na experiência desse paciente dentro do hospital. Então, acaba sendo muito interessante, além de, claro, juntar todas as outras patologias clínicas e conseguir integralizar esse cuidado. Então é muito importante, acredito que esse papel de trazer também para a população e entender um pouco mais sobre a medicina hospitalista, que é fundamental, como nós podemos perceber nessa conversa. E eu agradeço a participação de todos, foi uma honra tê-los aqui conosco, Dr. Toso. Se quiser mais complementar nossa fala, por favor. De fato, acho que é muito interessante isso que está sendo feito, e acredito que logo outros hospitais terão isso, né?
Acredito que na região, neste momento, o Hospital São Lucas que acho que é o único que tem a medicina hospitalar, pelo menos a medicina hospitalar como grupo multidisciplinar, né? Tem outros hospitais que fazem um trabalho semelhante, com menos pessoas, provavelmente, e que isso acaba trazendo aquilo que a gente sempre está buscando como profissional, que é a excelência do cuidado, né? Eu acho que a medicina hospitalar realmente ela contribuiu muito para fazer com que a medicina do hospital, como um todo, ela traga uma excelência de cuidado, né? Tanto é que a gente instituiu isso para a medicina do adulto, né? E aí acabamos fazendo algo que também não se faz por aí, que é fazer com que exista a medicina hospitalar também para a pediatria, que tem um modelo bem semelhante que nós estamos usando aqui dentro do nosso hospital e que é muito bacana também. Então se estende também para outras áreas, como, né? Bacana. Então é um ganho que também tem para os pacientes pediátricos agora da instituição. Então muito obrigada novamente, Dr. Toso, Dr. Eduardo, Josilene, foi uma honra tê-los aqui conosco. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!